Eu quero falar com você hoje sobre o maior está chegando. Todos nós enfrentamos contratempos na vida e coisas que não entendemos. Quando passamos por perdas e decepções, é fácil nos sentirmos desanimados e pensar: é assim que sempre será. Mas o nosso Deus é um Deus de restauração. Ele não impede todas as dificuldades, não nos livra de todos os desafios, mas Ele prometeu que nos devolveria o que foi tirado, Ele restauraria o que foi roubado. Davi disse no Salmo 71, versículos 20 e 21, Tu me fizeste ver grandes adversidades, mas me darás vida de novo e me farás subir das profundezas da terra. Tu me aumentarás a honra e me voltarás a consolar. O sofrimento é uma preparação. Deus permitiu a dificuldade não para te deixar miserável, mas para te restaurar a uma honra ainda maior. Deus nunca te traz para fora da situação do mesmo jeito. Ele faz o inimigo pagar por ter trazido a adversidade. Quando você estiver em tempos difíceis, é preciso se lembrar, não é assim que sua história vai terminar. Aquela solidão, aquela decepção, a ansiedade não são seu destino. O maior está chegando, maior alegria, maior força, maiores relacionamentos. Aquela dificuldade nas finanças, aquele cliente que você perdeu, a infância injusta, isso não parou seu propósito. Grandes oportunidades estão chegando, maior favor, maior influência. O inimigo trouxe isso para te retroceder. Mas ele não percebeu que isso está te preparando para que Deus se manifeste poderosamente na sua vida. Ele queria o mal, mas Deus está transformando tudo para o seu bem. Quando você estiver passando por tempos difíceis, mantenha essa frase no seu espírito: o maior está chegando. Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele não teria permitido isso se fosse para te afastar do seu destino. Pelo contrário, isso vai te lançar no seu destino. Paulo disse, 2 Coríntios 4, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. A dificuldade é temporária, a glória é eterna. A chave é: não fique focado no sofrimento, fique focado na glória que está por vir. Pode estar difícil agora, a vida te deu uma carta injusta, mas esse sofrimento não é em vão, ele tem um propósito, está te levando a uma honra maior, maior favor, maiores vitórias. Eu adoro a atitude de Davi. Deus, tu me permitiste sofrer grandes dificuldades. Ele poderia ter parado aí e ficado focado nas decepções. Deus, eu não entendo. Por que meu pai me deixou nos campos com as ovelhas? Por que o rei Saul está tentando me matar? Mas em vez disso, Davi disse, em essência: Deus, eu passei por muitas dificuldades, enfrentei muito sofrimento, mas eu sei disso. Tu me restaurarás a uma honra ainda maior. Ele estava agradecendo a Deus por algo maior no meio da dificuldade. Quando você estiver em tempos difíceis, você pode falar sobre o tamanho do problema ou pode falar sobre o tamanho do seu Deus. E se você quer ver o maior, precisa fazer como Davi.
no meio da dificuldade, começar a declarar: o maior está chegando. O relatório médico não parece bom. Enquanto você faz o tratamento, Senhor, obrigado porque uma saúde maior está chegando. Obrigado porque os dias da minha vida tu cumprirás. Quando você estiver lutando contra a depressão, ansiedade, medo, não fique sentado pensando que nunca vai melhorar. Não no meio da batalha. Pai, obrigado porque uma alegria maior está chegando. Obrigado porque tu estás derrotando as forças das trevas. Sua atitude no sofrimento vai determinar se você sairá com o maior ou se vai continuar onde está. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 diz: depois de terem sofrido um pouco, não estou dizendo que se você tiver fé, nunca terá sofrimento, nunca passará por coisas que não entende, mas mantenha a perspectiva certa. O sofrimento não é permanente. Depois de terem sofrido um pouco, não é a sua vida inteira, não serão os próximos 20 anos. Não acredite nessas mentiras de que o que você está passando nunca vai mudar, que você sempre lutará contra o vício, que sempre terá que lidar com aquela doença, que sempre terá problemas no trabalho. Não, o sofrimento não vai durar. Ele não veio para ficar, veio para passar. O que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Mas aqui está a chave para ver o maior. Você tem que passar pelo sofrimento. Eu adoraria te dizer que o maior vem apenas sendo positivo, apenas permanecendo na fé, mas há certos níveis que você só pode alcançar passando por algumas coisas. Agora não fique preso no sofrimento, não viva amargurado porque alguém te deixou, não se acomode na depressão, pensando que isso é o seu destino na vida. Mantenha uma atitude de fé e passe por isso. Continue acreditando quando todo pensamento te disser que nada vai mudar. Continue falando como se fosse acontecer quando nada melhorar. Continue proclamando o favor de Deus quando parecer que você está perdendo tempo. O sofrimento é um teste, uma oportunidade para mostrar a Deus que você não vai se desencorajar, que você não vai desistir dos seus sonhos, que você não vai perder sua paixão. A Escritura segue dizendo, 1 Pedro 5, 10. Depois de terem sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua eterna glória em Cristo, Ele mesmo os restaurará, os confirmará, os fortificará e os fortalecerá. Deus já te chamou para viver uma vida vitoriosa. Ele já te chamou para superar todos os obstáculos. O Criador do universo te escolheu antes que você pudesse escolher. Ló, as forças que estão tentando te parar não são páreo para o Deus que já te chamou. Agora faça como Davi. Passe pelo sofrimento com uma boa atitude. Se você mantiver a perspectiva certa, então Deus mesmo te restaurará. Isso significa que Ele não enviará os anjos, não pedirá a Gabriel para fazer isso, mas o Deus Altíssimo vai de repente mudar as coisas, Ele vai de repente curar, de repente promover, de repente livrar. Agora, muitos de vocês já passaram por esse teste, estão fazendo a coisa certa, sofrendo com um sorriso, louvando na dor, adorando, em vez de se preocupar. Se preparem, o maior está chegando, Deus está prestes a fazer uma nova obra.
Problemas que parecem permanentes estão prestes a se reverter. Sonhos que parecem perdidos estão prestes a se concretizar. As pessoas certas, conexões divinas, vão encontrar você. O maior está chegando. O inimigo pensou que estava te puxando para trás para te manter lá, mas não percebeu que, como um arco e flecha, quanto mais ele te puxa para trás, mais longe Deus vai te lançar. Ele pensou que estava te impedindo, mas na verdade estava te ajudando. O sofrimento foi uma preparação. Deus permitiu para que ele pudesse te lançar a um novo nível do seu destino. Agora não se desanime pelo que você está passando. Você não poderia se tornar quem foi criado para ser sem a luta, sem a decepção, sem a adversidade. Eu sei que é desconfortável, sei que você não gosta, mas continue se lembrando, o maior está chegando. Em 1 Samuel 30, Davi e seus 600 homens estavam fora, protegendo as fronteiras de Israel. Quando estavam voltando para casa, 3 dias depois, perceberam uma fumaça subindo no céu. Parecia vir de suas cidades. Posso imaginar. Começaram a andar mais rápido, se perguntando o que estava acontecendo. Quando chegaram em casa, o pior aconteceu. Os amalequitas haviam invadido sua cidade, queimado todas as casas, sequestrado suas esposas e filhos e levado todos os seus bens. Aqui estava Davi, fazendo a coisa certa, e aconteceu errado, parecia injusto. Mas só porque você enfrenta dificuldades, não significa que você está fazendo algo errado. Às vezes, quando você faz o certo, enfrentará dificuldades. Existem forças tentando te impedir de chegar ao seu destino. Mas, quando você entende esse princípio de que todo retrocesso é uma preparação para Deus te levar mais longe, que o sofrimento está te posicionando para uma honra maior, então você não vai desmoronar quando enfrentar um revés. Não vai viver amargurado porque teve um desafio inesperado. Você vai permanecer na fé, sabendo que o inimigo não estaria tentando te parar se ele não soubesse que algo incrível está no seu futuro. Davi e seus homens estavam muito desanimados. Eles choraram até não poderem mais chorar. Se isso não fosse suficiente, os homens de Davi estavam tão transtornados por terem perdido suas esposas e filhos que começaram a falar em apedrejar Davi. Davi poderia ter se sentado, se lamentando, deprimido. Mas em vez disso, as Escrituras dizem: Davi começou a se encorajar no Senhor seu Deus. Talvez tenha sido nesse momento que ele escreveu: bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Talvez, sentado nas cinzas, ele tenha escrito: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Em vez de reclamar, ele estava agradecendo a Deus por ainda estar no trono. Às vezes, você não vai encontrar ninguém para te encorajar. Seus amigos estão ocupados, seus pastores estão de férias, sua igreja está fechada por causa do vírus. Você não me encontra na televisão. Isso é Deus te mostrando que você precisa se encorajar. Você tem que cavar fundo e dizer:
Eu não vou deixar esse revés, essa decepção, essa injustiça roubar minha alegria e azedar minha vida. Deus, eu te agradeço porque você é maior do que essa doença, maior do que essa depressão, mais poderoso do que essa oposição. Eu sei que se você é por mim, é mais do que o mundo contra mim. Você precisa despertar o seu louvor, despertar a sua fé, começar a falar vitórias sobre sua vida, começar a agradecer a Deus, porque Ele está lutando as suas batalhas, que isso também passará, que o maior está chegando. Davi orou e perguntou se deveria ir atrás do inimigo. Deus disse em 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, sim, vá atrás deles, certamente você recuperará tudo o que foi tirado de você. Talvez você esteja em um momento difícil, tenha perdido algumas coisas, perdido sua saúde, perdido sua alegria, perdido seus sonhos. Deus está dizendo, se você reacender seu fogo e começar a seguir em frente, você certamente recuperará tudo o que perdeu. O inimigo pode estar rindo agora, mas você terá a última risada. Deus tem a palavra final. Ele viu a injustiça, viu quem te fez mal, o que você não obteve, o que foi tirado de você. Ele está dizendo, se prepare, tudo vai voltar, sua saúde, seus filhos, suas finanças, sua alegria, seus sonhos. Não é talvez, não é uma boa chance. Certamente você vai recuperar tudo. Certamente significa sem dúvida. Você pode contar com isso. Deus usou a palavra certamente, não para ele, mas para nós. Ele está dizendo, seja confiante, tudo vai voltar. Davi e seus homens saíram do acampamento e seguiram o caminho. Eles realmente não sabiam para onde ir. Quando por acaso encontraram um servo de um dos amalequitas. Este jovem estava doente e não conseguia viajar. Por isso o haviam deixado para trás. Davi deu-lhe comida e água e prometeu que se ele os conduzisse até os amalequitas, ele pouparia sua vida. Esse jovem os levou diretamente ao acampamento do inimigo. Quando você recuperar sua paixão e for atrás do que te pertence, Deus colocará as pessoas certas no seu caminho para te ajudar. Ele terá conexões divinas, pessoas que usarão sua experiência, sua expertise para te levar onde você não poderia ir sozinho. Quando Davi chegou, os amalequitas estavam fazendo uma grande festa, comemorando sua vitória, dançando, comendo, bebendo. Eu aprendi que às vezes o inimigo comemora cedo demais, ele não percebe. Você estava caído, mas não derrotado. Você teve um retrocesso, mas na verdade isso estava te preparando. Ele pensou que por causa daquela decepção, você ficaria amargo, desistiria dos seus sonhos. Ele pensou que esse retrocesso faria você continuar sentado nas cinzas, derrotado, deprimido. Ele nunca imaginou que você se encorajaria. Nunca imaginou que quando você fosse derrubado, você se levantaria novamente. Ele nunca imaginou que, em vez de reclamar, você começaria a louvar. Ele pode estar comemorando agora, mas não se preocupe. O seu tempo está chegando.
Agora Deus está arrumando as coisas a seu favor. Ele está alinhando as oportunidades que você precisa. Ele está afastando as forças das trevas. Coisas estão acontecendo que você não pode ver. E se você continuar avançando em fé, você vai entrar em um favor incomum. Vai viver quebras de barreiras, cura, vitórias, coisas que você não conseguiria fazer acontecer sozinho. Davi e seus homens entraram e atacaram os amalequitas. Exterminaram todos. Ninguém ficou no acampamento. O versículo 18 diz: Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tirado. Eles resgataram suas esposas e filhos. Nada estava faltando, nem pequeno nem grande, filho ou filha. Davi trouxe tudo de volta. Você pode estar sentindo que perdeu algumas coisas. Aquele ente querido que não resistiu, parece que levaram uma parte de você com eles. Você não tem mais a alegria que costumava ter. Ou você lutou tanto tempo contra aquele vício que perdeu o desejo de lutar. Mas Deus vai fazer por você o que fez por Davi. Um dia você vai dizer: nada está faltando. Eu recuperei meus sonhos, recuperei minha saúde, recuperei meus filhos, recuperei minha alegria. Deus não vai te tirar parcialmente, onde você recupera a maior parte do que perdeu. Deus não faz as coisas pela metade. Nada vai estar faltando. Foi uma grande vitória que Davi recuperou tudo. Mas Deus não te tira da situação do mesmo jeito. Quando você passa pelo sofrimento, o maior está chegando. O versículo 20 diz: os homens de Davi reuniram todos os rebanhos e os bens dos amalequitas, tudo o que pertencer a eles, e isso foi tomado como recompensa. Uma recompensa por passar pelas dificuldades com uma boa atitude. Seríamos gratos se Deus simplesmente nos trouxesse de volta ao que éramos antes. Mas quando você enfrenta os desafios com uma atitude de fé, com a cabeça erguida, sabendo que Deus está lutando as suas batalhas, então uma recompensa vem. Você não vai apenas sair da situação, você vai sair melhor do que era antes. Nos anos 1950, meu pai pastoreava uma igreja há muitos anos. A igreja havia crescido e se tornado muito bem-sucedida. Eles acabaram de construir um novo e belo santuário, e ele estava no conselho estadual da sua denominação. Seu futuro parecia muito promissor. Então minha irmã Lisa nasceu com algo parecido com paralisia cerebral. Os médicos disseram aos meus pais que ela provavelmente nunca poderia andar nem se alimentar sozinha. Meu pai foi para um hotel no centro da cidade para ficar sozinho por alguns dias, estudando as escrituras de uma nova maneira. Ele havia aprendido que Deus curava as pessoas na época bíblica, mas que isso havia acabado. Então ele leu as escrituras. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele percebeu que nunca houve um dia dos milagres, mas sim um Deus de milagres. E ele ainda está vivo. Ele voltou para a sua igreja com essa nova mensagem de fé e vitória, cura, abundância. Ele pensou que todos ficariam empolgados, mas foi o oposto. Não se encaixava na tradição deles. Houve tanta oposição
que ele acabou tendo que deixar a igreja. Ele ficou devastado, pois havia passado anos investindo seu coração e sua alma naquele povo. Minha mãe tinha 26 anos na época e ela perdeu amigos de toda a vida que nunca mais falaram com ela. Mas, em vez de se sentar amargurada, frustrada pelo que não deu certo, meus pais foram e começaram uma nova igreja. Encontraram uma velha loja de ração, com buracos no piso e rachaduras nas paredes. Limparam o local e 90 pessoas apareceram no primeiro domingo. Aqui, meu pai passou de uma grande igreja prestigiada, com um belo auditório novo, para um pequeno prédio de madeira desgastado, com uma fração das pessoas. Ano após ano, ele continuava dando o seu melhor, colocando o seu coração naquela igreja, sem ouvir os críticos e os pessimistas. A oposição dizia que a igreja nunca iria durar, que meu pai estava perdendo tempo. Mas quando você passa por muito sofrimento, Deus te dá uma promessa de que uma honra maior está por vir. Maior favor, maior influência. Contra todas as probabilidades, minha irmã Lisa começou a melhorar e hoje ela está perfeitamente normal, com 87 anos e bem de saúde. Em 1972, a igreja começou a crescer, as pessoas começaram a vir de toda a cidade e ela continuou crescendo. E aqui estamos nós, 61 anos depois, ainda firmes, mas todos nós enfrentamos coisas injustas na vida, pessoas que se levantam contra nós, rejeição, traições, doenças. É tentador se desanimar. Deus, por que isso aconteceu? Por que essas pessoas me empurraram para fora? Por que minha filha nasceu com essa doença? Mas algumas coisas nunca vamos entender. Não tente descobrir todos os porquês da vida. Tudo o que isso vai fazer é te frustrar. A boa notícia é: Deus sabe como trabalhar todas as coisas para o seu bem. Pode não ser bom, mas Ele sabe como transformar isso para o bem. A chave é passar pelo sofrimento com a atitude certa, sabendo que o maior está chegando. Pode não acontecer no seu tempo, mas Deus é fiel. Ele vê você fazendo a coisa certa, enquanto a coisa errada está acontecendo, sendo a pessoa maior, ignorando os insultos. Ele vê você dando o seu melhor no trabalho, quando não estão te dando crédito. Como aconteceu com meu pai, o seu tempo está chegando. Você vai ver a mão de Deus te levando aonde você não pode ir sozinho. E as pessoas que tentam te derrubar, não se preocupe. Deus está preparando uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Isso significa que eles vão te ver sendo promovido, honrado, em uma posição de influência. Aquela questão de saúde pela qual você tem lutado, com uma boa atitude, ainda dando louvores a Deus, ainda sendo bom com os outros, isso não passou despercebido. Você passou pelo sofrimento. Agora se prepare, o maior está chegando. Maior saúde, maiores vitórias, maiores avanços, maior liberdade. Em Gênesis 29, há a história de duas irmãs, Raquel e Lia. Quando um jovem chamado Jacó viu Raquel, foi amor à primeira vista. Ele se apaixonou perdidamente por ela. Raquel era extremamente atraente.
A Escritura diz que ela era bonita de todas as maneiras, com um rosto adorável e uma figura esbelta. Deixe-me te contar, quando Deus diz que você é linda, você sabe que é linda. Raquel tinha tudo. Jacó pediu ao pai dela, Labão, se poderia se casar com ela. Labão disse que sim, se ele trabalhasse para ele por 7 anos. Jacó trabalhou fielmente aqueles 7 anos, mas Labão não cumpriu sua palavra. Ele enganou Jacó. No casamento, naqueles dias, a noiva usava um véu muito grosso e você não conseguia ver direito quem estava ali. Jacó presumiu que era Raquel, mas no lugar dela estava Lia. A Escritura diz que Lia tinha olhos fracos e era sem graça. E eu não sei o que significa olhos fracos, mas sei o que significa ser sem graça. Tem um irmão chamado Paulo. Labão garantiu que no dia do casamento Jacó bebesse demais. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu os olhos fracos olhando de volta para ele. Ele quase desmaiou. Ele foi até Labão e disse: "O que você está fazendo? Você sabe que nosso acordo era para Raquel e não para Lia." Labão respondeu: "Sim, eu sei, mas nossa tradição diz que devemos casar primeiro a filha mais velha. Trabalhe para mim por mais 7 anos, e aí você poderá ter Raquel." Jacó estava tão bobo, quer dizer, tão apaixonado, que trabalhou mais 7 anos e finalmente casou-se também com Raquel. Mas durante todo esse tempo, Jacó nunca realmente amou Lia. Sua atenção estava sempre voltada para Raquel. Raquel era estéril e não podia ter filhos, mas Lia lhe deu um filho após o outro, na esperança de que isso conquistasse o seu afeto, mas nada mudava. Eventualmente, Raquel deu à luz 2 filhos, José e Benjamim. Mas durante todo esse tempo, Lia estava num casamento sem amor, se sentindo indesejada. Uma segunda escolha, marginalizada. Tenho certeza de que ela foi tentada a ter baixa autoestima, a não se sentir bem com quem ela era. Mas Deus vê quando você está sendo negligenciada, diminuída, desconsiderada. Lia poderia ter vivido amargurada, zangada, mas em vez disso, ela continuou sofrendo em silêncio, fazendo a coisa certa com uma boa atitude. Quando chegou o momento de Deus escolher uma linhagem para trazer Jesus, Ele não escolheu um dos filhos de Raquel, a esposa favorita. Não escolheu José, sobre quem lemos tanto. Não escolheu Benjamim. Ele escolheu o filho de Lia, Judá. Jesus veio da tribo de Judá. Todos os filhos de Lia se tornaram fundadores de 6 das 12 tribos de Israel. O que estou dizendo é que mesmo quando as pessoas te desonram, não se preocupe. Deus sabe como te levantar. Deus sabe como fazer você brilhar. As pessoas podem tentar te desconsiderar e te derrubar, mas você não é quem as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Deus te chama de obra-prima. Ele te chama de maravilhosamente e admiravelmente feito. Você tem sangue real correndo em suas veias. Ele te coroou com seu favor. Sim, há momentos como Lia, em que você precisa sofrer em silêncio, fazer a coisa certa quando não é justo, trabalhar duro quando não está recebendo crédito, ser bom com alguém que não está sendo bom com você. Mas saiba disso,
Deus está registrando tudo. Quando você sofre muito, tem uma promessa, uma honra maior está chegando. Aqueles que te desconsideram agora, um dia vão olhar para você com respeito. Aqueles que não te dão a mínima, um dia vão querer sua atenção. Deus sabe como te recompensar. Quando as coisas estiverem difíceis, mantenha esta frase no seu espírito: o maior está chegando. Esse desafio não está aí para te parar, está aí para te promover. Talvez você tenha perdido algumas coisas no passado, ache que nunca mais isso poderá acontecer. Mas agora se prepare, este é um novo dia, as coisas estão se mudando a seu favor. Deus está dizendo a você o que disse a Davi: você vai recuperar tudo, sua saúde está chegando, seus sonhos estão chegando, seus filhos, suas finanças, sua alegria. Eu creio e declaro, nada vai faltar, nem grande nem pequeno, em nome de Jesus.